Aleluia, aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do mal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Sobre o meu coração. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 ao deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, temos um instante para meditarmos nas intenções da missa aqui. Eu pulei na leitura aqui, também é pela saúde do Geraldo Weschenfelder, a Maria Helena Carvalho está pedindo, né? O esposo da coordenadora da Caritas, lá da Piedade, que tanto ajuda também a nossa Caritas aqui do Fião, e está recuperada, está no hospital por Covid-19, rezar pela sua recuperação e pela sua saúde, junto com os amigos e os familiares ali. Então, hoje nós temos essa belíssima palavra de Deus, quando celebramos a festa deste grande bispo, São Carlos Borromeu, uma família muito importante naquele século XVI, início do século XVI. E nós vemos aqui também, tão importante, parece que ele viveu bem esse evangelho de hoje, que é o evangelho do dia. Não é o evangelho próprio para São Carlos Borromeu, esse grande bispo, mas é o evangelho do dia, que mostra, é o capítulo 15, é aquele que dá o título a Jesus como o evangelista da mansuetude cordis, da mansidão do coração, né? É o Lucas que mostra a misericórdia e a bondade de Deus. Então, o capítulo 15 vai contar essas 3 parábolas, já contou 2 agora, e a próxima vem em seguida. 2 agora, uma sobre 100 ovelhas e uma ovelha perdida, depois sobre 10 moedas, uma perdida. Vamos ver como Deus sente falta daquele que se perdeu, daquele que não está, daquele que não faz parte do grupo. É como aquela mulher que ela precisa daquela moeda, ela sempre tem necessidade, ela precisa da moeda, e ela varre a casa e revira a casa até encontrar aquela moeda. E assim faz Deus, porque Ele necessita, é como se Ele necessitasse de cada um de nós. Ele vai à procura, Ele quer buscar todos nós pecadores, porque ali, claro, Ele estava com eles e os fariseus logo ficavam caluniando, falando mal, criticando, porque Jesus estava no meio dos pecadores. São Carlos Borromeu, ele nasceu na Itália, esse grande bispo, né? 1538. Ele é sobrinho de um Papa, Papa Pio IV. E com 24 anos, ele já foi ordenado padre e bispo. 24 anos. E sua vida espiritual foi sempre crescendo na medida em que se intensificava a sua atividade pastoral. Ele crescia, parece, em contato com o povo. Ele foi secretário de Estado do Papa,
secretário de Estado é como se fosse o vice-papa, é o que mais tem que coordenar as coisas na administração da igreja, é o secretário de Estado. Ele foi secretário de Estado e depois arcebispo de Milão. E sob a sua coordenação estavam 15 dioceses daquela região do norte da Itália, que vai desde a Lombardia, Piemonte, mais para a Ligúria, mais para o sul, aqui no mar, Canton Ticino, 15 dioceses. Então foi um bispo que se aplicou muitíssimo para a execução das conclusões do Concílio de Trento. Aplicou as conclusões. Hoje temos católicos e padres e bispos e cardeais que querem negar o nosso Concílio Vaticano II. São heréticos, são hereges. Tem alguns até que atacam o Papa Francisco, uma vergonha, um pecado gritante dentro da Igreja Católica, essas atitudes de certos pastores, né? Ele se aplicou profundamente na aplicação do concílio. E ele inovou muito, porque então, conforme o concílio determinava, ele fazia visitas pastorais frequentes e regulares. Não é que deixava a diocese ali ir para que lado. As visitas pastorais são recomendadas lá no Concílio de Trento, o bispo visitar as comunidades para animá-las. Então, visitas pastorais frequentes e regulares. Não tinha medo de trabalhar. Reuniões com sacerdotes. Então começa lá, não é uma coisa que inventamos agora. Né? Fundou seminários e deu orientações litúrgicas para os dois ritos, tanto o rito romano, que é o nosso cristão, como o rito ambrosiano, que é um rito diferente lá que segue a Arquidiocese de Milão. Catequese para adultos, para crianças, trabalhou nesse campo. E veja, o Papa Francisco está convocando um sínodo mundial. Ele, São Carlos Borromeu, vejam que santidade, celebrou 11 sínodos na Arquidiocese de Milão. E o que é um sínodo se não caminhar juntos, ouvir quais são os problemas, dificuldades? 11 sínodos ele celebrou. E não estamos no ano 2020, 2070, ou 2000. Estamos em 1500. 1500 já fazia esse trabalho tão evangélico, tão profundo. Então, ele, não só isso, no sínodo, mas também fez uma coisa tão importante, que eram escolas gratuitas para as crianças pobres. E também criou 4 colégios para jovens, 4 abrigos para jovens que estavam em perigo de prostituição, de perda, de não ter trabalho, não ter família, etc. Ele fundou. Então, um santo daquela época, ele disse, São Felipe Neri, ele disse, ao ver o trabalho que fez São Carlos Borromeu, ele disse, este homem é de ferro. Então, uma atividade tão intensa nascia de um espírito de oração, homem que rezava muito, e uma vida que desimpressionava já na época austera. Então, diante de uma enorme pobreza que assolava aquela região, né, porque ele mesmo fez levantamentos, estatísticas, pesquisa para saber qual é a população que tem na cidade, na Arquidiocese de Milão, e quantos são os pobres necessitados. E ele mesmo escreve ali as estatísticas e mostra ali pelos números que 1/6 da população era pobre, 1/6. Né? Significa que, se a gente dividir 100 por 6, dá mais de 15%, né? Mais de 15% da população eram pobres. E ele empenhava-se, não mandando os outros lá fazer, ele ia em primeira pessoa
Assim como ele foi em primeira pessoa trabalhar e socorrer e colocou todo o patrimônio, família poderosa, sobrinho de papa e tal, né? Família poderosa, rica, colocou o seu patrimônio, vendeu para cuidar dos enfermos, dos empestados naquela época. Né? Tanto que Alessandro Manzoni, que tem que escreveu um dos maiores clássicos, ao menos da literatura italiana, deve ser o maior, depois de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que são os promessa esposos, os noivos. Ele, nesse romance, então, no capítulo 31, ele afirma, né, sobre aquela peste que dizimou uma boa parte da população, ele diz: foi chamada a peste de São Carlos, tanto é forte a caridade desse bispo, é o São Carlos Borromeo. E ele morreu no meio da sua população, do seu povo, em 1584, com apenas 46 anos de idade. No dia 3 de novembro, ele foi canonizado por Paulo V em 1610. Então, celebrando a memória de São Carlos Borromeu, nós também queremos construir uma igreja viva e solidária, com todas as realidades e aprendendo a caminhar juntos à igreja, que tem que ouvir o povo, os leigos, os religiosos, os padres e, claro, também os bispos. Muito bem. Vamos fazer o nosso ofertório, iluminados por este grande santo que marcou tão profundamente a igreja até os nossos dias.